E aí, turma, esse é o vídeo com as minhas apostas pro Oscar 2025, o aguardado guia aí para você usar nas suas escolhas de bolão, para entender também os favoritismos, as possíveis surpresas da noite. E esse ano promete. A confusão esse ano tá grande, viu? Adianto logo. Deixando claro, esse daqui não é um vídeo com os filmes que eu gostaria que ganhassem as categorias. A minha análise, ela se baseia mais no histórico do Oscar, na campanha, nas tendências da temporada, no fato de eu ter assistido os 50 filmes aqui do Oscar, 50 filmes, eu assisti todos, um por um. Como eu acompanho de perto premiações, notícias, polêmicas, eu acho que eu consigo mapear bem os vencedores mais prováveis. Mas, repito, esse ano o fuá tá grande. Aqui no vídeo as categorias estão organizadas, caso você queira ir direto para alguma específica, tá? É só ir aqui no menu do YouTube. Na descrição eu deixo links para vídeos explicando cada categoria, como que funciona a votação, as diferenças entre o roteiro original, adaptado, enfim, tem um monte de vídeo aqui para você se deliciar na descrição. E também tem um link com os meus votos, tá? Que aí é como se eu brincasse ali de ser um membro da academia, só que um pouco mais sensato, eu acho. Ou não. Além disso, eu já deixei o link da minha live também aqui na descrição. Você pode ativar o sininho para ser notificado quando a live começar. E a live começa às 19 horas do domingo. A gente fica conversando até o início da premiação, que é umas 9 horas, e depois até o fim dela. Vamos deixar de lenga-lenga e vamos aí para as apostas. E já convido você também a deixar as suas nos comentários. Eu já adiantei na intro, né? Esse ano o Oscar tá mais imprevisível do que o normal. Os prêmios variaram bastante ao longo da temporada e o favoritismo mudou o tempo todo. Além disso, temos o fator Emília Pérez. O filme ele parecia ir representar o 2024 para a academia, só que ele se desfez em polêmicas, dispersou os votos e tornou algumas premiações menos relevantes aí para as previsões. Algumas premiações, inclusive, que praticamente cravavam qual seria o Oscar. Esse ano, nem isso. O sobe e desce foi constante. Talvez quem arriscar mais no bolão possa até se dar bem, tá? Fica aí a dica. E aí, com tanta incerteza, o Oscar tende a premiar filmes mais equilibrados, digamos assim, que não desagradam totalmente, mas que também não são uma grande unanimidade. Os sindicatos refletiram essa divisão. Alguns preferiram a Nora, outros preferiram o Brutalista, o SAG misturou ainda mais esse caldo. O que dá pra cravar é um Oscar sem consenso e cheio, lotado de surpresas. Esta será, sem dúvidas, uma das listas mais difíceis dos últimos 4 anos aqui que eu venho fazer, tá? Começando então pela categoria de ator coadjuvante. A categoria de ator coadjuvante é uma das certezas da noite, é uma das poucas certezas da noite, mas mesmo assim tem um porém, eu te explico. O sindicato e quase todas as premiações escolheram o Kieran Culkin por A Verdadeira Dor. Ainda assim, eu deixo um alerta, o SAG não indicou Guy Pearce, o que abre uma pequena possibilidade de surpresa. Isso é improvável, porque nos últimos 10 anos o prêmio do sindicato previu o Oscar em 8 ocasiões. Em termos de probabilidade, o favoritismo então é do Kieran Culkin, mas se você quiser arriscar no bolão, coisa que eu não teria coragem de fazer, vai de Guy Pearce. Seria uma grande surpresa na noite, mas esse ano tudo é possível. A categoria de melhor atriz coadjuvante eu acho que é mais óbvia do que melhor ator coadjuvante, tá? A Zoe Saldana foi a única que sobreviveu aí ao colapso de Emília Pérez e deve vencer como atriz aqui. Atriz coadjuvante no caso, né? Já que levou todos os prêmios até então, tanto aqueles que concluíram suas votações antes, como aqueles que concluíram as suas votações depois das polêmicas de Emília Pérez. A Netflix, em certo momento, abriu mão da campanha do filme em várias categorias, mas dessas aqui jamais. Pelo contrário, colocou a Zoe Saldana na linha de frente como um bote de salvação para que o filme não saísse zerado do Oscar. É tão absurdo que os clipes do filme aí nas divulgações, propagandas, etc, nem tem mais a própria protagonista, ou seja, está apostando veementemente na Zoe Saldana para fazer toda a divulgação. Se quiser arriscar outra aposta, a única opção seria a Ariana Grande, mas acho que isso é quase impossível. Ela tá ali mais pela audiência e a sua indicação já é o suficiente nesse sentido. Pode ir de Zoe Saldana sem medo.
medo. Em roteiro adaptado, Conclave é o nome mais forte. Eu já comentei que o final do filme contradiz a sua própria ideia central, mas dificilmente os votantes se importam com isso. É um filme com diálogos longos, praticamente se sustenta nisso, e ano a ano é o que parece bastar aí para a academia. Ainda assim, pode haver uma surpresa. Conclave não concorreu ao prêmio do Sindicato dos Roteiristas, o que abriu espaço para Nickel Boys vencer. Um bom roteiro, diga-se de passagem. Eu prefiro ao roteiro de Conclave. Além disso, o WGA, o que é o Sindicato dos Roteiristas, e o Oscar nem sempre concordam nessa categoria. Já vimos casos como Poderia Me Perdoar vencendo o WGA, mas infiltrado na clã, crescendo na reta final e levando o Oscar. Algo semelhante aconteceu com Borat no WGA do seu ano, mas foi o o filme Meu Pai, que surpreendeu e venceu não só essa categoria, mas outras importantes. Apesar dessas divergências, a questão que fica é: Nickel Boys teve tempo para fazer campanha contra Conclave? Não houve embate direto, e isso geralmente pende ao favorito, que é Conclave. Eu vejo Nickel Boys com alguma chance, mas em um cenário vai 70-30. Se você tiver que escolher, vá de Conclave. 70% para ele, 30% aí para Nickel Boys. Em roteiro original, o cenário é diferente do que no roteiro adaptado. Todos concorreram no Sindicato dos Roteiristas e a Nora foi o vencedor. Essa é uma das categorias mais fortes do filme aqui nessa noite, junto com direção, ambas assinadas por Sean Baker, que inclusive vem dando baitas discursos a favor do cinema independente, que é a sua seara. Quem pode surpreender aqui é A Substância ou Uma Verdadeira Dor. E morrendo de medo, eu vou apostar na surpresa. É isso mesmo. Nos últimos 10 anos, WGA e Oscar divergiram 5 vezes nessa categoria, incluindo no ano passado, quando Os Rejeitados chegou favorito e foi a Anatomia de uma Queda quem venceu ali na reta final da campanha. Em 2022, Belfast chegou, levou o Oscar, enquanto Não Olhe Pra Cima venceu o WGA. Em 2017, uma anomalia, Moonlight ganhou o WGA de roteiro original, mas no Oscar concorreu como roteiro adaptado e venceu. Considerando essas divergências, eu vou escolher essa categoria para arriscar. E eu vou arriscar em Uma Verdadeira Dor e um Oscar aí pro Jesse Eisenberg. A academia gosta dele, o cara é queridinho enquanto ator, é sua estreia e isso geralmente chama atenção. Se quiser ser conservador, vá de Anora. Se quiser ousar, aposte em Uma Verdadeira Dor. E se for mais corajoso ainda, A Substância. Mas aí é querer perder dinheiro. Ou não. Fotografia é uma categoria para quebrar bolões, tá? Eu explico. O prêmio do sindicato saiu no dia 23 de fevereiro e surpreendeu ao coroar Maria, que antes estava entre os menos cotados dessa categoria. Até então, os favoritos eram Brutalista e Nosferatu. Com isso, Maria chega como grande favorito. Nos últimos 10 anos, sindicato e Oscar concordaram 7 vezes. Quando discordaram, o padrão não parece tanto mesmo desse ano. Vamos entender então os padrões de discordância para a gente ver se encaixa esse ano. Em 2023, Nada de Novo no Front cresceu bastante depois do BAFTA e venceu essa categoria, bem como outras. Não é o caso de Maria. Em 2019, Roma venceu o Oscar, mas foi Guerra Fria que levou o sindicato. E aqui pode ter alguma semelhança com esse ano, assim como em 2017. Lyon venceu o prêmio do sindicato, mas o Oscar premiou La La Land, confirmando o favoritismo que ele já tinha. Algo também parecido com Maria, ou seja, embora Maria seja o favorito por ter levado o sindicato, eu vou apostar na zebra. Eu vou de O Brutalista, olhando aí para os anos que a gente teve divergências. Vou me basear sobretudo no ano de La La Land, quando o sindicato surpreendeu, mas o Oscar foi na escolha mais segura. Depois de 2019, quando o Oscar foi no mais seguro também. O Brutalista tem forte apelo técnico, o que pode pesar. Se quiser seguir o sindicato, vá de Maria. Mas não sei, acho que não sei, algo tá me dizendo que Brutalista vai vencer. Acredito que essa seria a única estatueta da noite para Maria e eu acho que o Oscar não vai apostar nessa, tá? Eu vou de O Brutalista. Vamos para a categoria de montagem. Até a gravação desse vídeo, o sindicato de montagem ainda não havia divulgado seus vencedores. Isso acontecerá no dia 14 de março, ou seja, bem depois do Oscar. Geralmente essa categoria premia o filme técnico mais unânime, como Oppenheimer em 2024, Dune em 2022, Dunkirk em 2018, Mad Max em 2016.
mas há divergências. Às vezes, o sindicato, quando premia, vai para um sucesso de bilheteria e o Oscar escolhe um filme mais prestigiado. Em 2023, Top Gun levou o sindicato, mas o Oscar foi para tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que nem havia sido indicado aí no sindicato. Em 2020, Parasita venceu o sindicato, mas Ford vs Ferrari ficou com o Oscar. Levando em conta os últimos anos, eu vou ser mais conservador e apostar em Conclave, que vejo como o filme que o Oscar deve adotar para prêmios secundários. Mas se o Brutalista foi eleito e o grande vencedor técnico, ele entra forte na disputa por montagem. No fim, a escolha é mais ideológica do que pragmática. Minha divisão seria mais ou menos 50% para Conclave, 25% Brutalista, 25% aí para Nora. Mas na aposta final, eu fico com Conclave. Na categoria de efeitos visuais, nem há muito o que discutir. Duna Parte 2 é o grande favorito, independentemente do sindicato ou qualquer outro fator. É o filme que mais impressiona visualmente, combina efeitos práticos com CGI e faz isso com excelência. Além disso, a captura de movimentos que o Better Man e o Planeta dos Macacos exploram mais, eu acho que já se tornou algo mais normalizado no Oscar. Não vejo toda essa ânsia por premiar filmes assim. Outro ponto é que, como o Oscar não abraçou Duna Parte 2 em outras áreas, a sua campanha final se concentrou muito em som e em efeitos visuais. Pode cravar Duna Parte 2 quase sem medo. Vamos para curta de animação. O favoritismo está entre Wonder to Wonder e Beautiful Man. Eu vou apostar em Wonder to Wonder porque venceu o Annie Awards e o BAFTA. Beautiful Man já foi o grande favorito nessa categoria, já foi o mais cotado, mas basta assistir os dois para ver qual é o mais marcante. Não estou dizendo que Beautiful Man não é bom, é porque Wonder to Wonder é tão legal, tão inventivo, faz a gente pensar tão além. A minha escolha vai ficar com Wonder to Wonder, mas essa categoria costuma pregar peças, tá? Curta documentário, nessa categoria eu tiraria Instruments of a Beating Heart, que parece mais uma grande reportagem. The Only Girl in the Orchestra tem um bom tema, mas é mal explorado, funciona mais como um registro pessoal da filha sobre sua mãe, uma lenda da música, que esse lado lenda da música não aparece tanto assim no documentário. Death by Numbers não me marcou tanto. Já Incident e I'm Ready Warden, sim. Incident é mais inventivo na linguagem, o que pode chamar a atenção. I'm Ready Warden é mais direto, mas com um tema tão forte quanto. Enquanto Warden, ele acompanha um assassino condenado à pena de morte tentando entrar em contato com as vítimas, o Incident ele retrata a morte de um homem e a tentativa de manipulação dos policiais desse caso, tudo utilizando câmeras que existiram, câmeras no corpo, câmeras de segurança, enfim, a abordagem é diferente. Incident aposta mais na montagem, utilizando, como eu disse, câmeras corporais, de vigilância, enquanto Warden tem um roteiro mais estruturado e eu gosto também disso. Pensando com a lógica da academia, a minha aposta vai para I'm Ready Warden, mas por pouco. Eu vejo um cenário 60-40, mas dificilmente outros que não esses dois filmes pode vencer nessa categoria. Vai um dos dois que vai dar bom. Em curta live action, a escolha parece um tanto óbvia, tá? Eu acho O Homem que Não Se Calou muito forte. É um filmaço. É um dos melhores filmes do Oscar como um todo. O filme retrata um trem de passageiros parado durante uma operação militar na Bósnia em meio a uma limpeza étnica. Um homem resolve falar para proteger outro e daí é sequestrado. A abordagem do filme é ao mesmo tempo poética e brutal, faz pensar demais. Inclusive, dialoga muito com o filme Eu Ainda Estou Aqui, que também trata de alguém apagado por se manifestar em meio a uma guerra social. Mas aqui tudo acontece em um espaço pequeno, explorado brilhantemente pela fotografia que nos coloca dentro desse vagão, presos naquela cabine com os viajantes, tentando entender o destino daquele homem que ousou falar. Minha aposta é O Homem que Não Se Calou, sem dúvidas. Se você quiser colocar uma segunda opção, talvez Alien, mas O Homem que Não Se Calou, um espetáculo. Vamos para a categoria de ator. Essa categoria parecia uma certeza para o Adrien Brody, mas uma reviravolta. O prêmio do sindicato foi para o Timothée Chalamet e o Oscar raramente discorda do SAG nessa categoria. Aconteceu apenas 2 vezes nos últimos 10 anos. Outro fator importante, interpretações biográficas costumam ter vantagem. Adrien Brody interpreta um personagem fictício que parece muito real, é verdade, mas não é. Timothée Chalamet vive ninguém menos do que Bob Dylan, e isso pesa bastante. Pelo histórico, Adrien Brody ainda é o favorito, por incrível que pareça, mesmo após perder o sindicato. Mas eu vou apostar na surpresa e escolher Timothée Chalamet. Se você prefere uma aposta um pouco mais segura, Adrien Brody. Mas apostar no Timothée Chalamet é tão seguro quanto, tá? Aqui, 50%. 50 para um, 50 para outro. Nenhum além desses dois pode ganhar. Eu vou de Timothée Chalamet.
Em melhor atriz, 3 nomes dominam a disputa. A favorita absoluta é Demi Moore. Se o Oscar seguir o padrão, ela vai vencer. Quem pode mudar esse roteiro é Mick Madison e Fernanda Torres, com uma leve vantagem para Mick Madison, que conquistou prêmios inesperados. Mas o mais importante, o SAG ficou com Demi Moore. Há um porém, Fernanda Torres não teve um confronto direto com as duas. O sindicato já discordou do Oscar 4 vezes nos últimos 10 anos, então uma surpresa não é impossível. A campanha final e o buzz ao redor da Fernanda Torres podem pesar. O Oscar vai premiar a favorita ou vai surpreender com Mick Madison ou Fernanda Torres? Com o coração partido, a minha aposta é em Demi Moore, possivelmente um dos poucos prêmios do filme na noite. Eu digo isso não porque ela não merece, merece e muito. As 3 entregaram atuações assim incríveis, tá? Mas meu coração queria apostar em Fernanda Torres. Como eu já votei nela no vídeo dos meus votos, né? Como eu já escolhi no vídeo dos meus votos, aqui eu sigo com a Demi Moore. Ainda assim, eu sinto que essa categoria ela pode ter uma surpresa, tem cheirinho de surpresa, tá? SAG e Oscar costumam concordar, só que nessa categoria menos do que na categoria de melhor ator. Em figurino, sem muita conversa, melhor figurino tem que ser o Wicked. Pra mim, esse é um dos Oscars mais certos da noite, tanto pela grandiosidade dos figurinos, quanto pelo histórico da premiação. O filme venceu o BAFTA e o Paul Tazewell, ele já bateu na trave antes, quando foi indicado por Amor, Sublime Amor. E só não foi indicado por Hamilton porque é um musical, não é um filme. Se quiser usar, vote em Nosferatu, mas acho que é jogar fichas fora, a minha aposta vai para Wicked. Em maquiagem e cabelo, o favoritismo dessa categoria aponta para a Substância e eu concordo. Deve ser um dos poucos Oscars do filme na noite e, ao que tudo indica, uma vitória bem certa. O making-of divulgado na campanha focou bastante nas soluções criativas de maquiagem que realmente impressionam. E embora o Wicked possa chamar alguma atenção, a Substância salta mais aos olhos e se destaca com folga. Minha aposta é em A Substância, sem tantas dúvidas. Em design de produção, eu já defendi que Conclave deveria vencer quando eu estava lá fazendo o vídeo dos meus votos, mas a tendência é que a academia premie o Wicked. E sinceramente, não seria nenhum absurdo. O filme merece, especialmente pelo seu tamanho, pelo nível de construção daquele mundo, é uma imersão absurda. Se o Brutalista for escolhido como o grande destaque técnico, ele pode levar por aqui. O mesmo vale para Duna Parte 2, caso não tivesse sido tão esnobado. Mas o caminho parece aberto para Wicked e a minha aposta vai nele. Em som, para a categoria aí, que juntou mixagem e edição já há alguns anos. Chegamos a mais uma categoria difícil de prever. Wicked é um musical e chama atenção. Duna Parte 2 é a escolha natural por ser sci-fi. Ficção científica costuma se destacar tecnicamente e a primeira parte de Duna já teve sucesso nesse aspecto. A continuação mantém essa qualidade e une bem os dois aspectos aí que definem essa categoria, que é a mixagem e a edição. A mixagem é a organização dos sons nas cenas e a edição é a criação dos sons. O sindicato dividiu os prêmios. Duna Parte 2 venceu melhor edição de efeitos sonoros, enquanto Wicked ficou com melhor edição musical. A questão aqui é pensar como o Oscar avalia o som e o que mais salta aos ouvidos. Apesar de ver alguma chance para o Wicked, a minha aposta eu vou em Duna Parte 2, fortalecendo a tendência de que ficções científicas costumam levar essa categoria, mas é um 60-40, 60% Duna, 40% Wicked. Em trilha sonora, qualquer coisa diferente de O Brutalista aqui, por favor, parem a noite do Oscar. A trilha, não é que ela conduz o filme, ela é conduzida por ele. Eu já comentei antes, parece que há uma orquestra no fosso ali quando a gente está no cinema, tamanha a fusão entre música e narrativa. Inclusive, o filme merecia uma indicação em mixagem de som, no caso na categoria som, mas foi ignorado, A trilha, o jeito que ela salta para frente é uma mixagem maravilhosa. Com isso, os votos que poderiam ir lá, para esse filme em outra categoria que ele não foi indicado, talvez podem se concentrar aqui em trilha sonora. Se quiser uma aposta extremamente arriscada, Conclave, mas como em outras categorias, seria um desperdício de fichas. Se quiser desperdiçar mais fichas ainda, Wicked. Eu vou de O Brutalista. Melhor canção também nem merece muita discussão. É um dos Oscars de consolação aí para Emília Pérez, assim como melhor atriz coadjuvante. A questão é qual das duas músicas do filme será premiada. El Mal
tem certo favoritismo sobre Mikamino, que nem deveria estar indicada, tirando o espaço de O Robô Selvagem, que merecia não só a indicação, mas também a vitória. Diante do que temos, eu adoraria que Sing Sing levasse, porque a sua música encapsula o filme perfeitamente. Mas como Emília Pérez perdeu força em várias categorias, algumas vitórias serão um pouco óbvias para o filme não passar em branco, não passar impune. No fim, Canção vai também ser um prêmio de consolo para Emília Pérez. Vamos para a animação. Essa categoria segue um padrão próprio de votação. Eu costumo pensar que o filme mais assistido, ele vai ser o filme lembrado por grande parte ali da academia. E nesse caso eu acho que é O Robô Selvagem. Além disso, o filme venceu o Annie Awards, um dos prêmios que mais acerta o Oscar. Eu acho que Flow merece vencer. Falei disso lá nos meus votos, né? Mas eu acho que poucos vão fazer essa escolha. Não me surpreenderia se Flow ganhasse, tá? Porque isso mostraria como o Oscar realmente está mudando nos últimos anos. O filme ele fez uma campanha forte. Destacou inclusive a Letônia no mapa cultural e no mapa artístico. Muitas matérias impulsionaram essa narrativa na reta final. Se essa disputa ficou mais acirrada ou não, é difícil saber, mas o Robô Selvagem estava muito à frente, que eu acho que Flow só conseguiu encurtar essa diferença. A questão é, conseguiu tirar tudo e passar na reta final? Não, minha aposta segue com o Robô Selvagem. Se você é dos mais arriscados, vá de Flow, e se ganhar, vai ser muito legal também, diga-se de passagem. Em documentário, eu preciso confessar que eu tenho errado bastante nessa categoria nos últimos anos. Desde que o Oscar mudou alguns critérios, padrões antigos já não fazem tanto sentido. No Other Land retrata um palestino que luta desde a infância contra a expulsão de sua comunidade pela ocupação israelense. Porcelain War, vencedor do Grande Prêmio do Júri em Sundance 2024, acompanha 3 artistas ucranianos que permanecem no país durante a guerra, buscando beleza em meio àquela destruição. Em outros tempos, eu cravaria o filme ucraniano como vencedor, já que os Estados Unidos eles estavam abraçando a narrativa ucraniana. Hoje eu já não sei. No Other Land traz um olhar humanizador sobre os palestinos e a sua própria indicação já seria impensável em anos anteriores também. Estados Unidos geralmente é pró-Israel. Eu acho que o Oscar seguirá 2 caminhos aí, ou premiar o filme palestino e sua guerra contra Israel, ou evitar essa disputa e premiar Sugar Cane. Um filme que aborda os abusos e torturas sofridos por crianças indígenas lá no Canadá. Em 2021, corpos foram encontrados nessas escolas, revelando um sistema brutal de eliminação de jovens indígenas. O problema é que, apesar do tema absurdo, o documentário em si é muito fraco. E só chegou aqui por conta do tema. Minha aposta vai para No Other Land, mais por intuição do que certeza. Se quiser apostar em Sugar Cane ou Porcelain War, não é absurdo, tá? Um ponto a favor de Sugar Cane é que ele está no Disney Plus e houve um tempo em que documentários mais acessíveis levavam. Infelizmente, Trilha Sonora para um Golpe de Estado, um dos melhores filmes do Oscar, não tem chances aqui nessa categoria. Eu vou de No Other Land. Em direção, é preciso ser mais pragmático. O Oscar costuma seguir o sindicato dos diretores que premiou Sean Baker por Anora. Alguma surpresa poderia ocorrer se o Brutalista tiver aí amplamente sendo abraçado pela academia, mas não é o caso. Eu cheguei a pensar que, com a queda de Emília Pérez, as 10 indicações de O Brutalista ganhariam mais peso, mas isso não se confirmou. Apesar de admirar a direção de Brad Corbett, eu vejo Sean Baker levando esse Oscar. Se fosse para colocar em porcentagens, diria que 60% para Baker, 30% para Corbett por O Brutalista, né, e 10% para Coralie Farjah por A Substância, que não seria um choque total, mas ainda assim uma surpresa. O caminho mais seguro é apostar em Sean Baker por Anora. A categoria de filme internacional parecia ser de Emília Pérez, eu já falei isso várias vezes nesse vídeo, mas eu preciso repetir. No entanto, podem levar as bandeiras verde, amarelo e azul anil, porque Ainda Estou Aqui é o grande favorito, tá? Se me perguntassem qual Oscar Ainda Estou Aqui tem mais chances de vencer nessa noite, eu diria que é esse. O filme cresceu muito na reta final, capitalizou muito em cima das polêmicas de Emília Pérez, inclusive se afastando de várias delas. Enquanto Emília Pérez venceu alguns prêmios por aí, todos foram decididos antes das polêmicas. Então, Ainda Estou Aqui chega muito forte. Não faz sentido, depois de tudo que aconteceu, Ainda Estou Aqui não vencer. A disputa está entre ele e Emília Pérez, é verdade, mas o favoritismo está com o Brasil pela primeira vez. Se quiser apostar, vá sem medo em Ainda Estou Aqui. Se quiser audácia, vai no Emília Pérez.
Vamos para a categoria de melhor filme. É essencial considerar aqui o voto preferencial. Os votantes classificam os filmes do primeiro ao 10º lugar e isso favorece obras que aparecem com mais frequência nos primeiros lugares, né? Mesmo que não sejam assim unanimidade de pódio. Nos últimos anos, filmes menores superaram produções gigantescas e esse ano a disputa ainda está mais aberta. Afinal, a gente não tem um favorito absoluto. 3 filmes chegam fortes e compõem a primeira prateleira: Anora, Conclave e O Brutalista. Em uma segunda prateleira eu coloco Um Completo Desconhecido, Wicked e Substância. Poderia colocar Emília Pérez nessa lista, mas o filme ele foi execrado na reta final e deve aparecer entre as últimas prateleiras aqui, porque ele vai sim receber o último lugar em muitas cédulas de votação. A Substância tem um gênero que o Oscar até premia, que é o terror, mas dificilmente como melhor filme. O Wicked, apesar do apelo popular, pode afastar parte do corpo votante. Um Completo Desconhecido é simples até demais para esse tipo de votação, e isso costuma dar certo. Já o Brutalista parecia vir forte pelas indicações, mas não foi o que aconteceu. Daí eu vejo Anora e Conclave como os principais candidatos. Anora venceu a Palma de Ouro, né, que é Cannes, enquanto Conclave pode conquistar a simpatia dos votantes pelo tema que trata. O Brutalista pode ser reconhecido como um conjunto da obra, se for esse o caso. Porém, filmes que correm por fora podem surpreender se aparecerem em vários segundos e terceiros lugares. É assim que você tem que pensar. Ainda Estou Aqui e Nico Boys estão na terceira prateleira, mas dá pra chegar. Se Ainda Estou Aqui vencer melhor atriz e filme internacional, pode subir na disputa, mas seria uma grande surpresa, tá? Grande surpresa. Minha aposta final fica em mais ou menos assim: 40% Anora, 25% Conclave, 20% Brutalista, 10% para Ainda Estou Aqui e 5% para Um Completo Desconhecido. Fica a teu critério. Eu vou escolher Anora, mas provavelmente eu vou errar, tá? Essa categoria tá muito disputada, uma das mais disputadas dos últimos anos. E é isso, gente. Essas foram as minhas apostas pro Oscar 2025. Como eu antecipei, é um ano difícil de cravar favoritos absolutos. Poucas categorias vocês viram permitiram isso, né? E os bolões devem ser uma verdadeira loucura, no bom sentido. A ausência de um grande favorito como Oppenheimer do ano passado torna essa edição extremamente imprevisível. Portanto, esteja avisado e esteja avisada. Pense bem antes de definir os seus vencedores e tente sempre enxergar com a lógica da academia, não com a sua, tá? Para nós brasileiros, nos resta torcer. Um Oscar já seria excelente. 2, uma grande surpresa. 3, magnífico, estonteante. Mas o mais inesperado seria sairmos de mãos vazias. Pelo menos um, eu acho que a gente traz. Espero te encontrar na live do Oscar. Começamos 19 horas, a premiação inicia 21 e teremos tempo aí para debater previsões, revisar apostas e tudo mais. O link está na descrição. Ativa a notificação que você vai ser avisado ou avisada. Deixe seu like, inscreva-se no canal e a gente se vê lá. Um forte abraço e tchau.